hoje vamos falar do problema da procrastinação disfarçada. O que que é isso, né? É quando você faz uma atividade ou faz várias coisas, várias tarefinhas que você se sente produtivo, se sente ocupado, mas na verdade você só está procrastinando. E você e eu sabemos que isso é só um disfarce. Toda essa ocupação, na verdade, ela não é só uma maneira de desviar do objetivo central. E por que que isso acontece? Bom, é simples. A gente simplesmente prefere evitar a tarefa mais importante. Então, em vez da gente focar nela, né, a tarefa que seria de maior impacto, a gente acaba fazendo várias outras coisinhas que apenas tomam nosso tempo e não nos ajudam a avançar de verdade no projeto que temos em frente. E a ideia é basicamente a mesma. Nossa mente está tentando evitar o desconforto associado com aquela tarefa principal, talvez algum tipo de vergonha, algum tipo de encarar alguma situação complicada, delicada, algo que vai um pouco fora da nossa natureza, de nossa identidade, de como a gente está acostumado a se comportar, e a gente sai um pouco da zona de conforto. Então, para evitar tudo isso, a gente disfarça a procrastinação fazendo uma série de tarefas administrativas. Então, o problema disso é que a gente acaba gastando muita energia, a gente não avança, a gente se frustra, o tempo passa, a gente acaba sendo cobrado. E a velha história, né? Se a gente for fazer de última hora, na base da pressão, a gente acaba não dando o nosso melhor, não conseguindo explorar o nosso potencial para realizar aquela determinada tarefa. Então, como que a gente acaba com esse problema? Então, eu vou dar aqui 4 dicas que eu espero que seja de ajuda para você, porque tem sido de grande ajuda para mim. Então, a primeira dica é a seguinte: a primeira direção é você identificar primeiro qual que é essa tarefa de maior impacto, porque às vezes é a falta de clareza que faz a gente procrastinar. Então, a gente talvez não percebeu ainda exatamente, né, por exemplo, qual que é aquela atividade, qual que é exatamente aquela mais central, aquela de maior impacto. E por não ter identificado ela, a gente se perde nas demais. Elas como que elas bloqueassem a nossa visão, né? Se a gente usar aqui um bonequinho, então a gente não consegue ter essa clareza e acaba confundindo as tarefas e se atrapalhando. Então, o primeiro passo de todos é identificar, é abrir o caminho, é conseguir perceber qual é essa prioridade, trazer ela para junto de si e só então depois fazer o resto, ok? A segunda dica é reconhecer os disfarces. Então, a gente tem que admitir para a gente mesmo que a gente está procrastinando de forma disfarçada, quer seja limpando e-mails, quer seja fazendo coisas aleatórias do dia a dia que também precisam ser feitas, mas não necessariamente naquele momento, otimizando e melhorando pequenos sistemas, fazendo planejamento demais. Então, coisas que são teoricamente úteis, mas elas não são essenciais. Então, a gente tem que admitir isso para a gente mesmo, né? E quando a gente parte dessa admissão, desse reconhecimento, a gente consegue ter um, um certo sentimento de incômodo que pode nos ajudar a fazer a mudança no nosso comportamento. E terceiro, aceite o desconforto como parte do processo. Então, não espere se sentir bem para procrastinar, isso acontece comigo o tempo todo, né? E acho que um dos maiores bens que alguém pode fazer a si mesmo é aprender a conviver com o desconforto, aprender a agir na incerteza, na dúvida, a agir mesmo sem estar perfeito, sem estar com 100% de certeza de uma coisa. Um mínimo de preparo é ser o suficiente para iniciar uma tarefa, mas daí que você já se entende mais ou menos o que deve ser feito, a ação vai fornecer a clareza que falta para a gente desenvolver aquela tarefa. Quando a gente age, que a gente enxerga melhor. Por fim, diminua a complexidade da tarefa. Então, como já tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? É uma das táticas, já que às vezes a gente procrastina por causa do medo. Então, quando a gente diminui a complexidade da tarefa, por fazer algo, cadê? Aqui, né? Por transformar ela em passos, fatorar a tarefa, talvez, né? Então, isso ajuda a gente a ver aquela tarefa que é grande em pedaços menores
E isso vai nos ajudar a alcançar uma, duas, três, a alcançar por partes a completude toda aquela tarefa como um todo. Então isso vai ajudar a gente a diminuir a sensação de desafio que bloqueia a gente, que dá medo na gente, causa insegurança e vai ajudar a gente a encarar aquela tarefa. Então, pode ser escrever um pequeno parágrafo, pode ser botar o tênis de corrida, o que é que você está procrastinando, qual que é a menor ação possível e a primeira ação mais imediata em direção àquela tarefa que você poderia fazer. Quando você identifica isso, você consegue. Então, o Tim Ferriss, que escreveu o livro Trabalho 4 horas por semana, ele destaca isso, né? É uma pergunta para identificar é muito legal. Ela ajuda mesmo, me ajuda bastante. Eu faço ela praticamente todos os dias, ou todas as semanas, a cada vez que eu estou avaliando um projeto. Se eu só fizesse uma coisa hoje, qual tarefa seria essa? Qual tarefa realmente me faria avançar? Teria o maior impacto no meu trabalho, no resultado final do meu trabalho. Quando a gente identifica essa tarefa, então a gente consegue ter uma direção, ter um norte para ir em direção àquela tarefa e não se distrair com outras coisas e acabar procrastinando de forma disfarçada. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aqui embaixo o que você faz para vencer a procrastinação. E se quiser saber mais sobre o meu programa de 3 fases para gestão de atenção, energia, foco, tempo, basta clicar no link aqui na descrição.